Olá a todos, bem-vindos aqui ao webinar do PICE, Pátria Infraestrutura e Energia Core. Nós acabamos de começar aqui o webinar, vou esperar um minutinho só para estabilizar o número de pessoas conectadas aqui no Zoom Webinar. Eu acho que em um minutinho a gente vai começar. Só para dar um alô a todos aqui, nós temos o Marcelo Souza, que é sócio Rede de Energia aqui no webinar conosco, Marcelo Franco, que também é diretor responsável pelas estratégias Core aqui, e eu, diretor de infraestrutura, responsável pelos relacionamentos com investidores da nossa vertical aqui. Então, para aqueles que estão entrando agora, a gente está esperando um minutinho para estabilizar aqui o número de participantes que estão conectando. Acho que a gente já estabilizou, então, oficialmente bem-vindos todos. Esse é o webcast de resultados do quarto trimestre de 22 do PICE, né, do Pátria Infraestrutura e Energia Core. É um fundo de renda aqui da divisão de infraestrutura do Pátria. Hoje temos conosco aqui o Marcelo Souza, que vai falar primeiro aqui, vai falar um pouco sobre o fundo. Ele é nosso sócio, Rede de Energia aqui do Pátria. Também aqui conosco o Marcelo Franco, que é o diretor de investimentos responsável pela parte aqui de core do nossa divisão de infraestrutura, e eu, Bruno Fregonese, diretor de relações com investidores. Bem-vindos todos, a gente vai dar início aqui à apresentação. A gente vai fazer primeiro uma apresentação de mais ou menos 30 a 35 minutos, a gente vai passar para as perguntas. Fiquem à vontade para fazer as perguntas através do nosso módulo aqui de Q&A, né? QIA, perguntas e respostas. Tem um botãozinho aí no Zoom para fazer todas as perguntas. A gente vai endereçar logo ao final da apresentação. Então, sem mais demoras, vou passar para o Marcelo Souza. Agradeço a todos aqui pela participação e atenção. Maravilha, muito obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui de novo com vocês para falarmos aqui dos resultados e das perspectivas do nosso PICE 11, nosso Pátria Infraestrutura Energia Core. Tá? Vou direto, então, para a apresentação, dado que o Bruno já explicou como é que a gente vai conduzir. Então, primeiro eu queria lembrar vocês aqui onde está o Pátria hoje, né? Acho que a gente pode já passar para o primeiro slide. Ou seja, lembrando a vocês, né, Pátria é o maior gestor de recursos alternativos da América Latina, temos hoje mais de 140 bilhões de reais sob gestão, em várias estratégias, né, entre private equity, infraestrutura, crédito e outras, né, essas três sendo as maiores, e também individualmente as maiores da América Latina. Também, além de firma, maior firma da América Latina, nós somos os maiores em private equity, em infra e em crédito. Isso é fruto de trabalho aqui de mais de 30 anos, um pouco da história do Pátria aqui do lado esquerdo, uma história muito bem sucedida, sendo hoje o Pátria, inclusive, uma empresa listada na Nasdaq, na Bolsa de Nova York, e, portanto, trazendo aqui para dentro da nossa companhia os mais altos níveis de governança, de processos, de institucionalização. Hoje nós vamos falar, né, de um dos fundos que está aqui dentro dessa família azul mais clara ali em cima, que tem 30 bilhões sob gestão, que é a área de infraestrutura, e dentro da área de infraestrutura nós, então, temos as famílias aqui de fundos de renda, sendo o pioneiro aqui o nosso PICE 11, que a gente quer aqui hoje trazer atualizações para vocês. No próximo slide, também lembrando a vocês aqui o time, né, que está aqui diretamente com vocês sobre esse tema, né, tanto o time de gestão da nossa estratégia de renda, né, estratégia core, que é o que chamamos, sob a minha liderança, mas está aqui o Marcelo conosco, tem um time bastante robusto trabalhando também nessa estratégia, incluindo o Bruno Fregonese, que está aqui conosco. E do lado direito, muito importante também que vocês saibam, conheçam, todo o nosso time de relacionamento aqui do Pátria Brasil, né? Esse é o time que está bastante focado em todos os temas de marketing e produtos, e, portanto, com a missão de estar cada vez mais próximos de vocês, dos investidores, dos distribuidores, apresentando os produtos que o Pátria tem e, ao mesmo tempo, nos ajudando aqui nessa proximidade, entendendo cada vez mais o que vocês, clientes, demandam, precisam, e nos ajudando a também estar sempre próximo do ponto de vista de explicar os produtos, as performances, etc., de tudo que está acontecendo dentro do Pátria. Tá bom? Já passando aqui para o próximo slide, eu vou dar um resumo para vocês de onde está o fundo hoje, né?
lembrando, né, que o fundo está alocado em uma estrutura de debêntures contratadas no conjunto de ativos eólicos, e o Marcelo mais à frente vai dar aqui mais detalhes para vocês, mas, né, ou seja, esse capital contratado, indexado à inflação, com proteções contratuais importantes que a gente vai trazer para vocês aqui na data de hoje, tá? Lembrando que já distribuímos mais de 140 milhões de reais desde a nossa emissão. Portanto, hoje, dado o preço de mercado, de tela, a nossa cota representa um yield de 12%, em comparação aqui aos dividendos esperados, comparado com o preço de emissão, 8,8%. Né? Isso quer dizer que, na cota de mercado hoje, existe uma TIR esperada de inflação mais 10,9%. Então, realmente ainda continua sendo um fundo com bastante atratividade aqui para quem quiser se posicionar. Do ponto de vista de distribuição esperada, né, falamos o que a gente já distribuiu, como é que a gente está vendo para frente. Nós vamos, então, distribuir de R$6 a R$8 por cota no terceiro ano do fundo. Vamos dar bastante detalhes sobre isso aqui, né, no próximo trimestre, a partir de março. Lembrando que já pagamos aqui, né, já anunciamos na sexta-feira, desculpe, o dividendo aqui do mês passado, mas olhando aqui para frente, nós vamos pagar 1,95 por cota, e à medida que o tempo vai passando, nós vamos, então, estar reavaliando este número. Vocês vão entender com bastante detalhe o que a gente está explicando aqui com relação ao guidance, né, ao direcionamento de dividendos. O Marcelo vai trazer muito detalhe para vocês aqui, tá? Lembrando que, então, o nosso título, a nossa cota, continua bastante atraente, né? Ou seja, quando a gente olha, por exemplo, o prêmio do retorno frente à NTNB, que já era grande, aumentou, né? Desde o lançamento do fundo. O Marcelo vai dar mais detalhes para vocês. Existe, portanto, um upside de 43%, né, no valor da cota de mercado em relação à cota patrimonial, estudo aqui dado de março, né? Então, continua sendo... Primeiro, a gente está entregando resultados super dentro ou até melhores do que a gente prometeu. Tem, obviamente, aqui uma nova previsão de distribuição olhando para frente. A gente vai dar bastante detalhes para vocês, mas lembrando que a cota de mercado ela continua aqui com um potencial de valorização bastante grande, tá? E no próximo slide, só para lembrar para vocês, alguns aspectos são peculiares né, do PICE. Lembrando aqui que este fundo é totalmente voltado para renda, né, com pagamento de dividendos periódicos, né, dado que estamos aqui investindo numa estrutura de debêntures mezanino, com vários mecanismos de proteção e, portanto, com baixo risco operacional e, ao mesmo tempo, trazendo aqui o benefício fiscal para quem investe conosco, dado que se trata de um FIPE, né? Além disso, trazendo o tema da liquidez diária, né? O fundo listado, que tem uma liquidez importante e que, portanto, traz esse outro benefício para quem está investindo conosco. Tá bom? Bom, com isso, eu passo a palavra para o Marcelo, ele vai trazer mais detalhes aqui sobre os ativos, a performance e todos os temas aqui que concernem o futuro próximo desse ativo, e eu volto no final. Tá bom, Marcelo, por favor. Obrigado, Marcelo. Passando aqui para a próxima página, então, acho que só lembrando a todos que a carteira do PICE hoje está investida em 3 parques eólicos, que são localizados na região nordeste do Brasil, e os parques possuem contratos de venda de energia de longo prazo, né? Então, a receita desses parques está contratada pelos próximos 20 anos, e essa receita é ajustada anualmente com a inflação, tá? Os parques estão 100% operacionais, né? E tem aí ainda uma longa vida ponto de vista de período de autorização pela frente, né? São parques que vão operar aí pelo menos até 2054, tá? Passando para a próxima página, falando um pouco sobre a performance dos ativos agora, tá? Do ponto de vista de disponibilidade, que seria o funcionamento das máquinas, os parques estão operando conforme esperado, tá? Então, o Serrote está operando dentro do esperado, com disponibilidade média acima de 95%,
E Serra do Mato e Afonso Bezerra está até acima do esperado, com uma disponibilidade média de 97%, 98%. O que é a disponibilidade? É uma métrica que ela indica qual que é o percentual do tempo que a máquina está lá funcionando, esperando para ventar, né? E uma vez que venta, aí, os ativos geram energia elétrica. Tá? Então, acho que a máquina está funcionando, ela está lá operando bem do ponto de vista da disponibilidade. Quando a gente olha para a ótica da geração de energia, quanta energia foi gerada pelos parques, aí a gente mostra nos gráficos da parte inferior da página, aí o ponto é que os parques de Serrote e de Serra do Mato estão gerando um pouco abaixo do esperado, tá? Essa geração foi particularmente impactada no mês de novembro do ano passado e tem sido, na média, abaixo da faixa que a gente esperava para a geração desses parques, enquanto o parque de Afonso Bezerra está na média ali, dentro do que a gente esperava, dentro da faixa que a gente espera, tá? Essa geração abaixo do esperado, ela não acontece por conta do funcionamento da máquina, que está funcionando direito, ela acontece pela disponibilidade de recurso eólico, né, que é medido pela velocidade do vento. Tá? E esse é um efeito que aconteceu em todos os parques da região do Nordeste, porque, de fato, o vento foi muito menor do que se esperava, né? O vento estava muito mais lento, ou ventou muito menos do que se esperava em toda a região, né? Então, seguindo na próxima página, a gente tenta explicar um pouco do que causa esse fenômeno, né? Então, a menor velocidade do vento, ela é causada pelo fenômeno climático Laninha, que é um fenômeno cíclico, mas que impacta aí o nível de chuva e de vento na região norte e nordeste do Brasil. O que acontece? O Laninha é um fenômeno que ele é decorrente da mudança na temperatura superficial do oceano e tem esse perfil cíclico. O que acontece? Tem períodos em que a temperatura do oceano está um pouco mais fria e em períodos em que a temperatura está um pouquinho mais quente. Quando a temperatura está mais fria é quando acontece o Laninha. E quando o Laninha acontece, o que a gente mostra aqui do lado esquerdo da página é que é o seguinte: no norte e no nordeste acaba chovendo mais e, por consequência, ventando menos, e no sul acaba chovendo menos e, por consequência, ventando um pouco mais. Então, parques do Nordeste, de maneira geral, e os parques que o PIS investiu também se incluem nessa ótica, tiveram uma geração um pouco menor do que nos anos anteriores, tá? Um ponto que é importante é que o Laninha ele é um evento cíclico, né? Então a gente mostra que no gráfico do canto direito da página, nos últimos 20 anos de temperatura de oceano, dá para ver que são eventos que acontecem geralmente a cada 2 anos você troca, né? Entre períodos de temperatura mais quente e mais fria, né? E o que dá para ver já é que a temperatura já está voltando nos últimos meses, né? Nos últimos 2 meses para algo como próximo da média histórica, tá? Já tem até algumas instituições meteorológicas que estão indicando que o Laninha está chegando ao fim, o que deve ser uma perspectiva positiva do ponto de vista de velocidade do vento e de geração eólica para a região Nordeste, tá? Passando para a próxima página, a gente traz até um período mais longo, tá, de velocidade de vento nessa região, tá? Então, quando a gente olha para os últimos 30 anos, dá para ver claramente que o vento ele vem em ciclos em que ele pode ser mais rápido ou um pouco mais lento, relativo à média histórica. Esse é o elemento que é comum em projetos de infraestrutura dessa natureza, tá? Então, não é um ponto que necessariamente nos surpreende, tá? E é exatamente por esse motivo, né, por a gente saber que existe essa ciclicidade na disponibilidade eólica, e o PIS estruturou o investimento nesses parques eólicos via debênture e mezanino, porque é um mecanismo que possui uma série de proteções para proteger, de certa forma, o retorno, né, e o patrimônio dos investidores. Tá? Então, esse é um ponto que é super importante, que a gente tenta aí mitigar a volatilidade da geração de caixa dos projetos e proteger o retorno de longo prazo desses ativos. Tá? Então, passando para a próxima página, a gente queria contar um pouco mais de quais são esses instrumentos, quais são as proteções que o PIS tem que protegem contra essa ciclicidade da geração. Tá? A primeira proteção é o elemento do cash sweep. Tá? O que é o cash sweep? Ele funciona da seguinte forma: o fundo
ele tem um retorno contratado, de modo que todo ano o valor das debêntures que o fundo investe nesses projetos é ajustada a uma taxa de IPCA mais 6,5%, e o fundo tem direito a receber dos projetos um percentual do fluxo de caixa que é gerado pelo projeto, tá? Só que esse percentual que o fundo recebe, ele é ajustado a depender da geração para mitigar, né, para tentar reduzir a volatilidade da distribuição que o fundo acaba recebendo. Então, a gente até trouxe aqui alguns exemplos de cenários para mostrar para vocês, tá? Na parte direita da página, a gente mostra esses cenários, por exemplo, o cenário A, que é um cenário em que a geração está em linha com o esperado. O que vai acontecer? O PIS, o fundo, vai receber 50% do fluxo de caixa livre que o projeto gera, tá? O que acontece se a geração for um pouco abaixo do esperado, que é o caso B? Esse percentual do fluxo de caixa que o fundo tem direito é aumentado, de modo que a gente consegue garantir uma distribuição mínima para o fundo. E aí reduz a volatilidade, né, do yield, reduz a volatilidade dos fluxos que o fundo recebe. No cenário C, se a geração estiver mais abaixo do que o esperado, que foi um pouco do que aconteceu nos últimos meses, o fundo vai tomar praticamente todo o fluxo de caixa do projeto, mas pode haver uma redução na distribuição recebida pelo fundo, que por sua vez pode impactar os dividendos que o fundo paga, tá? Só que se isso acontecer, tem um efeito super interessante que é quando a geração de caixa se normaliza, uma vez que o vento volta para a normalidade, o fundo ele aumenta, ainda continua aumentando a participação, o percentual de fluxo de caixa que o fundo recebe do projeto, de modo a recompor essa distribuição que foi menor no fundo anterior, no ano anterior. Esse é um mecanismo que a gente criou aqui para proteger o retorno de longo prazo para o investidor, mesmo nos cenários em que a geração for temporariamente menor do que o esperado, tá? Então esse é o primeiro ponto para mencionar para vocês que, para esse ano agora de geração menor, praticamente todo o fluxo de caixa que o projeto gerar deve vir para o fundo, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí vem um segundo ponto, que é o fato da gente ter esse investimento investido em debênture, né? Que é como a gente mostra na segunda página, que é a segunda proteção que a gente tem aqui para o retorno do investidor, tá? Então, como esse é um investimento feito via instrumento de dívida, o retorno desse investimento ele está contratado. Ele é definido todo ano em IPCA mais 6,5 líquido para o cotista, tá? O que vai variar é o tanto que vai ser distribuído desse IPCA mais 6,5 como dividendo para os nossos cotistas, tá? Então aqui a gente até trouxe um exemplo numérico para mostrar para vocês. Então se a gente pega, por exemplo, no período de fevereiro de 2022, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 102 por cota, tá? Ao longo desses últimos 12 meses, a gente teve um retorno total do investimento, que é mais ou menos IPCA mais 6,5, que daí 11,70 por cota, tá? Um retorno aí de mais ou menos uns 11%. O fundo distribuiu R$ 9 para os cotistas, e essa diferença entre o 11,70 e o 9 é incorporada ao patrimônio líquido do fundo. Então, esse é um ponto super importante, que é o seguinte: se a distribuição do fundo for um pouco menor daquilo que é o retorno intrínseco do investimento, for menor do que IPCA mais 6,5, essa diferença se incorpora ao patrimônio do líquido, se incorpora ao patrimônio do fundo, de modo que ela vai ser distribuída para o cotista, ela só vai ser distribuída mais lá na frente, tá? Conforme os projetos estiverem gerando mais fluxo de caixa nos anos posteriores, tá? E essa é uma vantagem bastante poderosa quando a gente compara esse investimento estruturado em debenture vis-à-vis o investimento em equity, que se fosse um investimento em equity normal, essa distribuição que foi abaixo do esperado, ela não se recupera, né? Não tem esse efeito da gente recuperar aquilo que não foi distribuído, tá? Então, esse é um efeito super importante que protege o retorno de longo prazo para o investidor do fundo, tá? Que fica aí, então, cristalizado na apreciação do patrimônio líquido do fundo, tá? Então, acho que esse é um ponto super importante para a gente mencionar, que com a geração que tem sido um pouco abaixo do esperado, no próximo ano, como o Marcelo mencionou, a expectativa de distribuição é que seja um pouco menor do que foi no ano passado, mas essa diferença vai ser incorporada no patrimônio líquido do fundo, tá? Esse é um ponto que a gente queria deixar bem claro aqui para vocês, tá? Aí, passando para a próxima página, a gente queria aproveitar agora que o fundo terminou o segundo ano desde o nosso IPO, para falar um pouco da performance do fundo, tá? Então, a gente trouxe aqui duas maneiras de olhar
performance. Uma maneira que é o que diria a maneira a preços de mercado e uma segunda maneira mais ao preço patrimonial, tá? Então, assim, quando a gente olha para o preço de mercado do fundo, a cota, comparada ao nosso valor inicial de emissão, que foi de R$100, ela se desvalorizou, hoje ela está em R$ 74,20, mas quando a gente considera que o fundo já distribuiu R$ 18,75 por cota, o valor da cota ajustado pelo dividendo ficaria aí em R$ 92,95, tá? E a gente compara esse rendimento acumulado aí ao longo dos últimos 2 anos com o título do Tesouro, tá? Particularmente as NTNBs, que são os títulos de Tesouro indexados à inflação, tá? Quando a gente olha para a cota do fundo ajustada pelo dividendo e compara com a NTNB, a gente vê que existe uma correlação bastante grande entre esses dois instrumentos, né? E o que a gente quer mostrar para vocês com isso é que mesmo a NTNB, que seria, de certa forma, um investimento praticamente livre de risco, né, teve uma variação bastante significativa ao longo dos últimos 2 anos, entrando até em território negativo ao longo desse período, assim como também o nosso valor da cota, assim como também o valor da cota do fundo, tá? Mas isso não quer dizer que quem investiu na NTNB vai ter uma rentabilidade negativa se você ficar com esse papel no longo prazo. Assim como quem ficar com o papel do PIS no longo prazo não necessariamente vai ter uma rentabilidade negativa. Esse é um ponto super importante que a gente queria enfatizar, que é o que traz para a gente para a próxima página, que é quando a gente olha para a rentabilidade do fundo, mas aí olhando para o valor intrínseco desse investimento, olhando para o valor patrimonial dele, tá? Então, quando a gente olha a evolução do valor patrimonial do fundo comparada com os títulos do Tesouro, nesse caso, a gente até compara a NTNB como se ela tivesse, de certa forma, aí marcada na curva, para simular um caso de um investidor que comprou cota do PIS, que também comprou a NTNB e pretende ficar com esses investimentos no longo prazo, tá? Então, se a gente tivesse que comparar dessa forma para o investidor de longo prazo, a gente compararia o valor patrimonial da cota do fundo que se apreciou em torno de R$6 por cota, começou lá com mais ou menos R$100, né? Agora está em 106, recebeu também R$18 por cota de dividendo desde então, dá um retorno aí acumulado de R$127, tá? Esse retorno seria aí livre de impostos. Enquanto se esse mesmo investidor tivesse também comprado a NTNB exatamente na mesma data, essa NTNB teria se apreciado na curva aí em R$121, tá? Então o PIS nesse caso teria um retorno até superior à NTNB, tá? Eu acho que esse é um ponto que a gente acha importante trazer, que o fato de ter existido uma certa desvalorização da nossa cota não significa que o retorno de longo prazo está comprometido, tá? Esse é um ponto super importante, aí a gente tenta trazer esses dois elementos aí, que o primeiro deles são todas as proteções do instrumento de dívida, e o segundo, que é essa lógica aí de marcação a mercado e como é que isso funciona, tá? E hoje, a realidade é que o fundo está bastante descontado com relação ao seu valor patrimonial, tá? Que é o que a gente mostra um pouco na próxima página, que significa qual que é o prêmio que o fundo tem hoje contra os ativos de comparação que estão relevantes para esse tipo de investimento, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, lá no nosso IPO, que foi em março de 2021, o fundo tinha um prêmio de 4% de rentabilidade contra a rentabilidade da NTNB líquida e um prêmio de 2,4% contra as debêntures de infraestrutura, tá? Se a gente olha para hoje, o fundo, o PIS, né, está rendendo IPCA mais 10,9%, enquanto uma NTNB líquida de impostos renderia algo como IPCA mais 4,9%, então tem um prêmio aí de 6% sobre os títulos do Tesouro, tá? E se a gente tivesse que comparar esse investimento contra debêntures de infraestrutura, a gente pegou uma média aqui da rentabilidade das debêntures equivalentes do mercado, né? Esse prêmio está em 3,3%. Então, acho que esse é um ponto super importante da gente mencionar, que existe aí hoje uma rentabilidade adicional para o investimento de longo prazo que pode ser feito no PIS, tá? Então, para os investidores que investiram conosco lá na época do IPO, em março de 2021, o retorno esperado continua sendo aquele de IPCA mais 6,5%, que é um retorno acima do retorno líquido das NTNBs da época, tá? E ainda acima do retorno líquido das NTNBs hoje, inclusive. E para os investidores que quiserem entrar no fundo agora ou que quiserem aumentar a sua posição, o retorno implícito esperado aí é de quase IPCA mais 11 líquido de impostos, tá? O que seria aí uma oportunidade de investimento bastante atrativa, tá? E aí, acho que para terminar aqui, antes de passar de volta para o Marcelo, eu queria só contar um pouco na próxima página como é que a gente está vendo a nossa dinâmica de distribuições, tá? Então,
para esse terceiro ano do fundo, que a gente conta ele de março de 2023 até fevereiro de 2024, a nossa expectativa é distribuir entre R$ 6,00 e R$ 8,00 por cota, tá? É um pouco menos do que a gente tinha indicado no nosso guidance anterior, muito por conta dessa dinâmica de disponibilidade de recurso eólico que eu mencionei lá atrás. Como a gente já disse, essa é um evento que a gente imagina que seja temporário, que tende a se normalizar, né, nos próximos anos, no longo prazo, tá? Mas existem todos esses fatores que protegem aí o retorno do fundo, né? Que o fato da distribuição nesse próximo ano agora ser um pouco menor, significa que deve haver uma apreciação um pouco maior no valor patrimonial da cota do fundo, tá? Essa distribuição esperada entre R$ 6,00 e R$ 8,00 por cota, ela vai ser feita mensalmente para os próximos meses, tá? Então, para o mês de março agora, a gente já distribuiu R$ 75,00 por cota, que era em linha com o que a gente vinha distribuindo nos meses anteriores, e agora, para o mês de abril e para o mês de maio, a gente deve distribuir em torno de 60 centavos por cota. O que a gente vai fazer dali para frente? A gente vai continuar monitorando a geração dos projetos, e se a geração tiver mais tendendo para uma volta à média histórica já nesse ano, a expectativa é que as distribuições de 60 centavos passem a aumentar e a gente deve chegar mais próximo dos R$ 8,00 por cota ao longo do ano como um todo. Se a geração continuar em linha, continuar abaixo do esperado, daquilo que a gente imaginava, essa distribuição deve continuar em torno de 60 centavos, pode reduzir um pouco, de modo que a gente termine o ano com algo em torno de R$ 6,00 por cota de distribuição total, tá? E aí, lembrando que tem esse efeito, né? Se a distribuição for um pouco menor, vai haver um incremento adicional no patrimônio líquido do fundo. Por quê? Porque o fato dos projetos não terem feito essas distribuições para o fundo não significa que esse pagamento não será feito para o fundo. Pelo contrário, esse valor ele se acrua, né? Esse valor ele se soma ao valor que é devido dos projetos para o fundo, de modo que esses pagamentos serão feitos nos anos posteriores ao longo da vida do projeto, né? Lembrando que esse é um instrumento de longo prazo, que tem uma duração aí de 19 anos remanescentes, né? Então a gente imagina que essas distribuições elas serão maiores no futuro para compensar as distribuições que estão sendo menores agora, tá? E sempre ajustando aí pela nossa taxa de IPCA mais 6,5, tá? Então, a gente deve, no nosso próximo webinar, trimestralmente, a gente vai indicar quanto que serão as distribuições para os próximos 3 meses e a gente vai ir passando essa perspectiva de distribuição ao longo do ano para os cotistas, tá, pessoal? Acho que do ponto de vista das principais mensagens, acho que esses eram os pontos que eu queria falar para vocês. Eu vou aproveitar e passar aqui para o Marcelo, que vai fazer as considerações finais, e aí a gente pode passar aí para a parte de perguntas e respostas do nosso webinar. Muito bem, obrigado, Marcelo. Bom, pessoal, então, mensagens importantes aqui para vocês, para relembrar aqui como é que está indo o nosso produto, como é que está indo o fundo, como é que está indo o PICE. Nós estamos investindo numa estrutura de debêntures mezanino totalmente contratado, com retorno totalmente contratado. Vocês viram aqui que tem mecanismos de proteção desse retorno, né? Obviamente, podem ter oscilações de curto prazo, como a gente está tendo agora, mas isso voltará, diferentemente de um investimento em equity, né? Então, o investimento de dívida assegura que o que a gente agora está tendo de, vamos dizer, de vento a menor e geração de caixa menor, a gente volte para vocês em breve, né? Então, isso é muito importante, uma estrutura muito protegida e muito robusta, lembrando que a nossa cota está hoje, sim, com uma desvalorização, né? O valor da cota caiu, porque todos os fundos listados do Brasil caíram, né? De uma forma geral, dada a abertura da curva de juros, mas, de novo, isso aqui é um efeito temporal na nossa leitura, dado que acreditamos que a taxa de juros não ficará no patamar que ela está hoje, né? Todas as perspectivas são de que as taxas de juros no Brasil vão ser retomadas e, obviamente, do ponto de vista fundamentalista, o valor da cota aqui desse fundo tende a também voltar assim que as taxas de juros se normalizarem. Então, esse é um tema muito importante, lembrando que aqui a gente está, portanto, tendo um mecanismo de proteção bastante relevante para os dividendos que a gente explicou para vocês, tá bom? Obviamente, estamos aqui totalmente abertos para perguntas. Eu estou vendo que já temos algumas perguntas aqui
no chat, Bruno, eu já posso pegar? Como é que você quer Pode conduzir? pegar à vontade, Marcelo. Se você preferir, acho que vamos na dinâmica de lendo só as perguntas, porque o pessoal não consegue ver aqui, e respondendo, sem problema. Então, eu vou pegar aqui, tem uma pergunta do Arthur. Entrei no IPO e pretendo ficar no PIS até o final do período. Sendo debênture mezanino e não equity, qual será o valor residual projetado na amortização final e quando se iniciará a mesma? O que acontece aqui, Arthur, obrigado pela pergunta, é que, como eu disse para vocês, como é um título de dívida contratado, à medida que o ativo vai operando, né, e mesmo que ele tenha desvios ao longo do caminho, mas dentro da previsão de operação, que é o que a gente espera, o que vai acontecer é que você, né, todo o valor da sua cota patrimonial, que vai contabilizando os juros, serão recebidos no final. No final da vida, você terá recebido, né, o juro e o principal do IPCA mais 6,5, que é o valor de face deste título. Tá? E, obviamente, à medida que passa, cada vez mais a gente vai aumentando, isso obviamente é mais para o final, né? Mais para o final, dada a estrutura que a gente desenhou, você começa a aumentar a parcela de principal, que começará a vir mais no final do período. Né? Não sei se o Marcelo quer acrescentar alguma coisa nessa resposta aqui com relação ao principal, Marcelo. Não, Marcelo, acho que o ponto é esse mesmo. O objetivo é que, né, ao longo da vida das debêntures, que são de 20 anos, e que o investidor receba aí o valor investido e o juro acruado ao longo do período. Né? Esse valor do juro acruado vai depender da velocidade de amortização. Né? Se ela for uma amortização um pouco mais rápida, né, a debênture tende a se amortizar mais rápido. Se a geração for um pouco abaixo do que a gente esperava, pode ser que as debêntures demorem um pouco mais para amortizar, mas a dinâmica é exatamente essa que você mencionou. Tá bom. Tem uma pergunta aqui do Fernando. Como a decisão da Petrobras de investir em geração de energia eólica em alto mar pode impactar esse mercado, preço e novos investimentos? Não afeta em nada, tá, Fernando? Este nosso ativo e vamos chamar assim, a estrutura da debênture. E por que isso? Porque esses ativos são ativos contratados, já com os famosos contratos de venda de energia de longo prazo. Né? Os parques eólicos estão contratados. Então, novos parques, o que acontecerá é que eles vão ter novos contratos. Né? Então, não tem uma competição direta, dado que, de novo, aqui já tem energia contratada no longo prazo e, portanto, não vai ter esse efeito, nenhum tipo de impacto aqui na geração de caixa desse projeto. Tá bom? Marcelo, quer pegar aqui as outras duas? Eu vou pegar as outras duas aqui. Tem uma do Fernando aqui, que ele perguntou se o último rendimento deveria ser 79 centavos por cota. Acho que essa a gente falou um pouco dela, né? Então, a última distribuição foi de 75 centavos por cota, as próximas devem ser 60 centavos por cota, muito em linha pelo fato da gente estar ajustando aqui a nossa previsão de distribuição para esse terceiro ano do fundo. Tá? Tem uma outra pergunta aqui do Otávio, que é o seguinte: as DFs do FIPE indicavam que as debêntures não receberam juros em 2021 e 2022, apenas valores já previamente contratados das debêntures eólicas da Sul. Tá? A partir de quando cada uma das debêntures passará a pagar juros ao FIPE? Tá? Esse ponto, ele entra muito em como é que a gente faz a contabilidade desse investimento. Tá? Acho que esse é um ponto que é bacana da gente tentar esclarecer, para que os nossos investidores tenham bastante entendimento de como é que funciona a mecânica desse investimento. Tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte: como que funciona a nossa debênture? Todo mês a gente faz o cálculo do o valor remanescente da debênture, em que a gente ajusta o valor dela pela taxa de IPCA mais 6,5, tá? Esse é o ponto. Então, do ponto de vista contábil, todo mês a gente vai contabilizar ali o juro, né, que essa debênture deveria ser recebida. Aí, todo trimestre, a gente vai apurar qual que é o fluxo de caixa que os projetos gerou, né? E aí a gente vai calcular se o fundo deveria receber 50%, 75%, até 90% dos fluxos de caixa, e esses fluxos de caixa, eles são contabilizados a título de amortização da debênture. Tá? Então, do ponto de vista contábil, diferente de um fundo imobiliário, em que a gente faz a contabilidade do juro e da amortização separadamente, a contabilidade dessa debênture todo juro ele é sempre contabilizado do ponto de vista com efeito contábil, todo mês, né? E aí o valor de distribuição que os projetos pagam para o fundo
estão contabilizados a título de amortização da debênture. E, por sua vez, o dividendo que o fundo paga para os cotistas também é contabilizado a título de amortização. Tá? Esse é um ponto super importante, muita gente pergunta por conta até da comparação com fundos imobiliários também. Né? Muitas vezes fundos imobiliários eles têm que fazer distribuições que são a título de amortização ou título de juro recebido, porque isso impacta o valor médio da cota, muito por conta que os fundos imobiliários têm esse efeito de o ganho de capital sobre essas cotas é tributada. Né? No nosso caso do FIPE, como não é tributado, esse elemento não é relevante, então, até por uma questão regulatória, né, questão contábil, tudo é contabilizado como amortização. Tá? Então, esse é um ponto importante. Então, assim, o juro das debêntures está sendo contabilizado ali no patrimônio do fundo, e as distribuições que vêm recebendo do projeto são distribuídas aos cotistas em forma de dividendo, tá? Bom, tem uma pergunta aqui de um dos nossos cotistas aqui, do Otávio, não vou falar o sobrenome aqui, mas só para dar uma luz aqui, é que as demonstrações financeiras que a gente publicou aqui referentes a fevereiro indicavam que as debêntures não receberam os juros em 21 e 22, mas apenas valores previamente contratados das debêntures. Então, a pergunta aqui é a partir de quando cada uma das debêntures passa a pagar juros para o fundo? Marcelo. Eu acho que essa foi a pergunta que eu acabei de responder, Bruno. Né? Acho que esse foi o ponto que eu acabei de mencionar. Tá bom. Então, Tá. eu tenho aqui perguntando se a gente pode dar alguma transparência aqui para esses fluxos de caixa nos próximos trimestres aqui, o que foi recebido, né, quanto foi de despesa, quanto foi de sobrando aqui para os cotistas e quanto fica no caixa. Manda para a gente, Otávio, essa é a nossa recomendação aqui, manda para a gente consegue avaliar aqui, a gente tem alguns acordos de confidencialidade com a empresa, que a gente não pode divulgar todas as informações, naquilo que for possível, a gente quer sim dar o máximo de transparência possível, não é um problema para nós aqui divulgar, a gente tem respondido o máximo possível aqui para os investidores. Tá entendido aqui o recado. Tem mais alguma pergunta aqui? A gente passou por todas aqui. Eu queria só reforçar esse ponto aqui, que foi colocado. A gente quer ter o melhor nível de transparência possível, tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está todo trimestre atualizando para vocês a previsão de dividendo, né, de fluxo de caixa, procurando sempre manter esse fluxo de caixa periódico. Tá? Se tiver alguma outra prática que vocês veem outros gestores implementando, que vocês acham que seja positiva para que nós também implementemos, temos total abertura. Sugiro, né, na linha do que o Bruno falou, nos encaminhem, mandem sugestões. Vocês têm aqui o e-mail do nosso o nosso contato através do canal do PIS, ou mesmo o e-mail do nosso RI, RI, Bruno, me lembra o e-mail do RI do PIS, ou vai ser o do Infra que a gente coloca aqui? Mandem para a gente no infra.ir@patria.com, que a gente consegue receber aqui com rapidez, ou eventualmente aqui para o ri.pis11@patria.com, que é o e-mail aqui do fundo específico. Qualquer um dos dois a gente responde aqui, geralmente em até 24 horas úteis aqui, a gente responde os investidores. Eventualmente, se vocês precisarem de qualquer informação, nosso site também tem várias informações e um compromisso nosso aqui que a gente tem cumprido aqui é de reportar mensalmente aqui para os cotistas até o 15º dia de cada mês, né? Encerrado cada mês em 15 dias, a gente geralmente publica o nosso relatório, que tem sido mais cedo aí do que nos nossos outros fundos FIPS e aí. E, além disso, obviamente, a gente, depois desse call aqui, a gente junta aqui quais foram as principais perguntas, a gente publica, nós temos uma seção no nosso site de perguntas e respostas, lá que tem as principais perguntas e respostas que a gente sempre manda. Teve uma pergunta aqui, eu queria passar, eu acho que é importante aqui, queria passar para a gente responder antes de encerrar, qual o grau de conservadorismo do nosso guidance aqui de distribuição, porque existe aqui a pergunta aqui, porque o fim do Laninha parece que vai trazer esse regime de ventos ao normal. Então, deixar para o Marcelo e Martiello comentarem. Então, deixa eu, então, colocar para vocês, né? O que a gente quer ser é o mais realista possível com todos vocês, tá?
Então, assim que nós percebemos, né, que tivemos lá o tema de geração de caixa, depois do fechamento das demonstrações contábeis, demonstrações financeiras anuais da companhia, etc., nós já trouxemos aqui para vocês. Obviamente, a gente está aqui olhando para um período onde ainda o regime de ventos está abaixo do previsto, como a gente demonstrou, né? Então, está acontecendo agora. Existe, sim, uma expectativa que isso retome. Então, eu diria que a gente vai ser bem realista. Nós não queremos nem ser muito conservador, desnecessariamente, mas também não queremos ser super agressivos e dar guidance que a gente não acredita que irá cumprir, né? Então, isso é um pouco da cabeça do Pátria, ser realista, transparente. Agora, o que eu posso assegurar para vocês em o vento voltando, e vai voltar em algum momento, a questão é quando, né? Vocês viram lá os ciclos, viram o formato e o histórico, nós vamos, mais do que depressa, né? Ou seja, retomar aqui as distribuições para que a gente recomponha esse efeito de agora, lembrando que o nosso título permite que isso aconteça, e diferentemente de um título de equity, que a gente consiga recuperar isso logo à frente, tá? Então, vocês vão sempre ver na gente aqui ou seja, informações mais realistas possível para que a gente consiga entregar, tá? Marcelo, Tem mais uma aqui do Arthur, que é o seguinte: após a explicação contábil, entendi que a amortização de principal e juros estão consolidadas. Há como separar e apresentar qual parcela é principal e qual parcela é de juros. O ponto aqui é o seguinte, Arthur, você tem razão, elas estão consolidadas de modo que a distribuição ela sempre a título de amortização por essa questão regulatória que eu mencionei. Mas se a gente tivesse que fazer um paralelo, seria da seguinte forma: todas as distribuições que o fundo fez até agora são a títulos de juros, tá? Não foi distribuído o que seria o equivalente ao principal. Como é que você identifica isso? E sempre, se o fundo fizer uma distribuição que faça com que o valor patrimonial da cota vá para baixo de 100, significa que a gente está distribuindo o principal, tá? Enquanto a cota estiver dentro de 100 ou acima de 100, significa que a gente está distribuindo juros. Então, de todas as distribuições que o fundo fez desde o início da primeira, desde o nosso IPO em março de 2021 até agora, essas distribuições foram a título de juros, tá? Tanto é que a cota agora está em R$106, tá? Então, se, por exemplo, a gente fizer uma distribuição muito grande em algum ano e a cota vier abaixo de 100, aí tudo que for abaixo de 100 passa a ser a título de principal, pelo menos é para essa primeira fase da vida do fundo. Quando a gente chegar mais no final da vida do fundo, que a cota tiver necessariamente, né, abaixo de 100, porque a gente já vai estar numa fase de mais maturação do instrumento, o instrumento vai estar amortizando o valor principal de maneira recorrente, aí a gente pode até fazer essa separação para vocês, ou seja, todo sentido, mas agora eu já consigo dizer para você que é 100% de juros, tá? Se a gente tivesse que fazer uma comparação com a contabilidade, por exemplo, de fundos imobiliários, tá? E lembrando que a gente fez aqui uma estrutura de dívida mezanino, né? Então, por natureza, o principal ele está mais para frente, tá? Está mais do meio para o fim da vida do papel do que para o começo, dada a explicação que o Marcelo deu, tá? Então, podem esperar que ao longo da vida, vocês, né, estamos agora pagando juros, mas em algum momento nos próximos anos, tem lá no nosso prospecto qual era a duration, a dinâmica toda, mas vai começar a receber muito mais principal, e aí a gente vai amortizando a cota deste papel para vocês, tá? Acho que era isso de perguntas, então não surgiu mais nenhuma pergunta aqui, Bruno, então tem alguma questão de ordem aí? Acho que a gente permanece à disposição, né? Esse vídeo, assim que possível, aqui vai estar disponível para os investidores, se vocês quiserem rever ou eventualmente passar para outros investidores, a gente vai distribuir esse vídeo, esse replay aqui, deixar público para todos. A gente vai atualizar as perguntas e respostas no site. A gente continua à disposição através daquele site ri.pice11, né, numeral 11, @patria.com, sempre que necessário. E sem mais perguntas aqui, desejamos um bom feriado a todos. A gente antecipou aqui o webinar para não ficar na véspera do feriado. Isso foi bom aqui, porque bastante gente se juntou. Mas, enfim, aproveito para desejar um bom feriado a todos e a gente continua à disposição. Muito bem, eu reforço aqui a mensagem do Bruno, agradeço a participação de todos.
Reforço também o nosso compromisso aqui com, né, ou seja, com todos vocês, com a transparência, com as melhores práticas e, obviamente, a nossa expectativa de que esse fundo continue né, performando bem ao longo aqui dos próximos anos. E, portanto, qualquer tema que vocês tiverem, por favor, entre em contato conosco, com o nosso RI, que nós teremos o maior prazer aqui em poder esclarecer qualquer tipo de tema que vocês tenham conosco, tá bom? No mais, um grande abraço a todos. Obrigado.